senhores telespectadores, bem-vindos ao programa Horizontes da Memória. Lembram-se que no último programa eu lhes falei na capital do Algarve e disse, bom, a capital do Algarve é claro que é Faro. É Faro. É Faro num horizonte de memória que vai só até ao século XVI. Mas é claro, aqui no Algarve a memória é muito mais longa. E antes do século XVI, o Algarve já tinha capital. Estou agora na mais antiga das capitais do Algarve. Estou em Silves. Estas muralhas que vêem na vossa frente são o Castelo de Silves. Este Castelo de Silves é um dos mais belos e mais bem conservados castelos sarracenos que hoje existem em Portugal. É claro que é um castelo com uma história triste e sangrenta. É essa história que eu hoje trago para lhes contar. Silves é uma terra antiquíssima. E nesta Serra de Silves havia montes de minério. E é claro, o minério atraiu sempre os exploradores das riquezas. Eu penso que há vestígios de ocupação humana de há cerca de 4 ou 5 mil anos. Eu ainda ontem vi uma rocha vermelha que é um santuário neolítico, um monumento completamente ignorado dos nossos arqueólogos. Bom, aqui havia cobre, que era essencial para fazer o bronze. Podia-se chegar até aqui nos navios, entravam pelo largo curso do Arado, fundeavam aqui diante da cidade, e é isso que permite que Silves se transforme realmente numa grande e progressiva cidade. Mas é sobretudo no período árabe que Silves se transforma na grande capital do Algarve. Silves era uma cidade extremamente civilizada. Aqui havia cultura, uma população de árabes muito requintados, parece que eram originários do Iémen. Eu vou-lhes ler, para lhes dar uma ideia disso, vou tentar ler-lhes uma poesia do Al-Mutâmide. O Al-Mutâmide foi rei de Silves. Era rei e era poeta. Fazia versos. Bom, ele saiu daqui, viveu aqui a juventude, mas depois foi para Sevilha. E em Sevilha tinha saudades de Silves. O poema que lhes vou ler evoca perfeitamente isso. O Al-Mutâmide está em Sevilha, lembra-se aqui desta terra e do palácio onde viveu. Era o Palácio das Varandas, onde viveu, imaginem como um rei vive. Claro, um reizinho cheio de tudo quanto é bom. Mas o melhor é dizer-lhes o poema, porque lhes dá ideia, ao mesmo tempo, da riqueza de Silves e do caráter desta literatura cheia de sensualismo. De certo modo, a literatura algarvia permanece fiel a esse espírito do Al-Mutâmide. Há um amigo dele que vem para Silves e ele escreve-lhe: saúda em Silves os lugares queridos da minha infância e pergunta-lhe se ainda se lembram de mim. Saúda ao Palácio das Varandas
morada de leões e de brancas gazelas, que ora parecia um covil de leões, ora lembrava um doce serralho. Quantas noites eu passei à sua sombra, na companhia de doces donzelas, de ancas largas e cinturas fininhas, umas tão brancas, outras tão negras, que causavam na minha alma o efeito das espadas refulgentes e das negras lanças. Reparem como este poema, que é um poema cheio de erotismo escondido, ainda hoje é um poema cheio de beleza. É claro que essa cidade rica, civilizada, requintada, cheia de palácios, cheia de tesouros, cheia de mulheres muito bonitas, não tardou a desafiar a cobiça dos cristãos. E realmente a grande tragédia deu-se no ano de 1189. Reinava então em Portugal el rei Dom Sancho I. Bom, devo dizer que o Dom Sancho não teve grandes culpas na tragédia, mas ele sabia muito bem que não tinha forças para tomar esta fortaleza enorme que era o Castelo de Silves. Então cometeu realmente uma ação que eu acho que foi pouco prudente. Passava por Lisboa uma grande armada de cruzados alemães, flamengos, holandeses, ingleses, frisões, tudo gente feudal, de costumes brutais, sangrentos. E ele disse-lhes: vocês vão para a Terra Santa fazer a guerra aos inimigos da fé de Nosso Senhor Jesus Cristo? Então, olhem, têm aqui mais à mão Silves. Silves também é dos inimigos da nossa fé, também tem tesouros, também tem mulheres. Fazemos um contrato. Vocês ajudam-me a tomar a cidade, depois vocês podem saquear, roubam tudo quanto lá houver, mas deixam a cidade para mim. E assim foi. Em julho, no fim de julho do ano de 1189, uma grande esquadra de 36 pesados navios carregados de soldados cobertos de ferro com armamento pesado sobe o rio Arade, aportou lá embaixo e durante meses, foi de julho a setembro, tiveram esta cidade cercada. Claro, os habitantes de Silves, ao fim de 3 meses, acabou-se o pão, era o pino do verão, estava a acabar-se a água e eles renderam-se. Renderam-se, o rei de Portugal tentou absolutamente ajudá-los. Está escrito que o Dom Sancho tentou convencer os cruzados a fazer este negócio. Eles saem, vão-se todos embora, mas só levam o que puderem levar no corpo. Tudo o resto, ouro, prata, moedas, tulhas com trigo, pipas com vinho, tudo fica cá e vocês podem levar. Os cruzados não aceitaram, disseram não, eles podem se ir embora, mas não levam absolutamente nada. A crónica diz que as mulheres dos mouros ficaram nuas. Nuas, não julguem lá que era por isso que vocês pensam. Nuas porque estavam vestidas de seda. E os cruzados não pouparam uma peça de vestuário. Levaram tudo. Tudo. E ainda por cima exerceram, diz que a cidade
cheirava a mortes, foi uma mortandade horrorosa. Quem escapou fugiu caminho de Sevilha. E a Silves, cidade lindíssima, ficou um montão de muralhas tisnadas a cheirar a morte. Mesmo assim, pouco tempo foi cristã. Passaram 2 anos, o Miramolino de Marrocos voltou aqui. Nessa altura foi ele quem passou à espada tudo quanto era cristão. E Silves, que era realmente uma cidade de flores, ficou uma cidade de cadáveres. Claro, uma cidade abandonada, os campos nunca mais foram amanhados, o rio Arado, por onde os navios tinham vindo, foi assoreando, a cidade acabou por estrangular completamente. E quando se chega ao século XIV, ao século XV, Silves é uma cidade a agonizar.